Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é assim mesmo, eu tô totalmente desarrumada. Não que nos outros vídeos eu esteja muito arrumada, né? Mas assim, chegamos de Chapecó faz pouco tempo e eu precisava vir aqui e contar pra vocês as últimas novidades que eu tenho com relação ao nascimento do Theo. Então tá quase anoitecendo, vim aqui fora para tentar aproveitar assim um pouquinho da luz do dia ainda. E tá ventando bastante, tá bem fresquinho assim, tá bem bom, mas eu espero que isso não atrapalhe no áudio do vídeo, tá? Gente, então assim, eu tô aqui para atualizar vocês, para contar as últimas novidades com relação ao nascimento do Theo. Agora eu tô correndo contra o tempo e antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: eu tenho alguns vídeos programados para entrar nos próximos dias e eu havia programado nos dias da nova programação do canal, que é nas segundas e nas quintas. Mas nos próximos dias vocês terão mais vídeos, porque assim, não falta muito pro Theo nascer e tem alguns vídeos que eu gostaria que fossem ao ar antes dele nascer. Então, por isso, terão alguns vídeos extras aí nos próximos dias, tá? Espero que vocês gostem. E então, só para vocês entenderem assim por que vão ao ar mais vídeos além das segundas e quintas até a próxima semana, tá bom? Hoje nós tivemos o último ultrassom para verificar a posição do bebê. No último diário de gravidez, eu comentei com vocês que o Theo estava sentadinho na posição pélvica e que eu faria mais um ultrassom para confirmar isso antes do parto. Então hoje nós tivemos o último ultrassom e o Theo continua na mesma posição. Ele está na posição pélvica, está sentado e assim, ele está com aproximadamente 3,6 kg. Hoje eu estou com 37 semanas e 5 dias, tá? Completo 38 semanas na sexta. E aí o médico que fez o ultrassom falou que pelo tamanho dele, ele se aproxima de um bebê de aproximadamente 40 semanas, tá? Então assim, ele está prontinho para nascer. Com relação ao parto, gente, não falei ainda sobre a minha escolha de parto aqui no canal, então vou aproveitar para falar agora para vocês, tá? Vou tentar resumir para o vídeo não ficar muito longo, mas assim, ó, antes de eu engravidar, eu sempre pensei que quando eu engravidasse, eu teria uma cesariana. Porque assim, não me imaginava tendo um parto normal, nunca tinha lido mais a respeito, sobre os benefícios e tal, então sempre pensei assim. E aí, na nossa primeira consulta do pré-natal, lá no comecinho da gravidez, eu comentei isso com a doutora. E aí ela falou assim, olha Dani, nós vamos conversar sobre isso mais no final, mas assim, se continuar tudo bem com você, como está, né, como a gravidez sempre esteve tudo bem, lá no comecinho também estava tudo certo. Se continuar tudo bem com você, com o bebê, se todas as condições estiverem favoráveis, por que não tentar um parto normal? Por que não deixar o bebê vir na hora dele, né? E isso que ela me falou, esse incentivo que ela me deu, me fez com que eu passasse a ler mais sobre o assunto, a me informar mais sobre parto natural, parto normal, cesariana, sabe? E aí, durante a minha gravidez, eu passei a sentir o desejo, a sentir a vontade de entrar em trabalho de parto, de deixar o bebê escolher o dia que ele quisesse vir ao mundo, né? Passei a ter a vontade, sim, de ter um parto normal. Mas assim, ó, sempre deixei bem claro para mim mesma que se tudo estivesse ok, eu tentaria um parto normal, mas se alguma coisa não estivesse legal para isso, tudo bem, eu faria uma cesariana sem culpa, assim, sabe? Sem frustração. Então, durante toda a minha gravidez, eu continuei lendo muito sobre isso, passei a me preparar assim psicologicamente para um parto normal, sabe? Mas sempre deixei bem claro assim para mim mesma que se porventura não desse certo, eu não iria ficar frustrada por causa disso, faria uma cesárea sem problemas. Aí no meu pré-natal de janeiro, mais ou menos foi na metade de janeiro, na consulta a doutora viu que o bebê estava virado, ele ainda não estava encaixado, mas já estava viradinho. Só que aí eu fiz um ultrassom no final de janeiro e nesse ultrassom nós vimos que o Theo estava sentado, ele tinha virado, ficado na posição pélvica.
E com isso, mais ou menos na metade do mês de fevereiro que eu tive mais um pré-natal, a doutora já me falou assim, que o melhor seria nós marcarmos uma cesárea, porque não seria aconselhável tentar um parto normal, deixar a bolsa romper, o bebê estando na posição pélvica. E nessa mesma consulta da metade do mês de fevereiro, a doutora me examinando percebeu que ele continuava nessa posição pélvica. A doutora já falou assim, olha Dani, vai pensando numa data depois do dia 11 de março, que aí você já vai estar com 39 semanas, para marcarmos a cesárea, porque considerando que o Theo é um bebê grande, é difícil ele virar e encaixar. E assim, gente, eu confesso para vocês que eu saí daquela consulta assim, chorando, sabe? Porque eu falei pro João assim, claro, que o que me importava é que o bebê está saudável e só isso que importa. Mas assim, foi inevitável ter aquele sentimento assim, não sei se frustração é a palavra certa, sabe? Mas assim, o que eu não queria era me sentir assim. Mas logo depois que a doutora me falou isso, que viu que ele continuava sentado, eu fiquei sim um pouquinho frustrada, sabe? Eu pensei que talvez haveria possibilidade dele ter virado de novo e tal, mas não aconteceu. E aí eu chorei, enfim, naquele dia, né? Fiquei um pouquinho triste por saber, assim, que eu bem provavelmente não teria condições de tentar o parto normal que eu quis durante a minha gravidez. Mas assim, isso durou também naquele dia e no outro dia eu já comecei a me preparar assim para cesárea, sabe? Como eu disse, o que me importava era o bem-estar dele e o meu bem-estar. Eu sei que a doutora não ia me indicar uma cesárea à toa, justamente porque lá no começo foi ela que me incentivou a tentar o parto normal, né? Então, assim, realmente o bebê sentado, ela falou que a cesárea, no caso, seria a melhor indicação. E eu vi também alguns artigos na internet falando isso, que nesse caso a cesárea traz menos riscos do que um parto normal. E assim, nesse ponto, eu havia comentado já isso no último diário de gravidez, né? E aí muitas de vocês comentaram assim, a respeito daquela manobra que se faz para o bebê virar e também sobre a possibilidade de fazer parto normal pélvico. Assim, gente, eu sei que existem essas possibilidades, mas nessa hipótese eu não me sinto segura, sabe? O bebê estando sentadinho, eu não me sinto segura mesmo nem em fazer essa manobra e nem tentar o parto normal, assim. Então, eu acho que acima de tudo, a mulher tem que estar segura do parto que ela escolheu, né? E nesse caso, o bebê estando sentado, eu não me sinto segura. Então, por isso, eu jamais faria isso, tá? Respeito quem tem a coragem de fazer isso, quem opta por fazer isso, mas eu não vou fazer. Então, espero que vocês entendam, tá? Mas é questão de mulher para mulher. Eu acho que a segurança é o que conta e o que eu me sinto segura é assim. Se o bebê estivesse sentado, eu não iria tentar o parto normal, como eu disse para vocês. Se ele tivesse encaixadinho, se estivesse tudo ok, eu queria muito tentar, mas ele estando sentado, eu não vou tentar porque eu não me sinto segura e eu confio muito na minha obstetra também. E ela não aconselhou, falou que não é a melhor coisa a se fazer. Então, por isso, gente, no dia seguinte àquela consulta, já comecei a me preparar psicologicamente para cesárea, tá? De qualquer forma, ela pediu para que eu fizesse mais um ultrassom no começo de março para confirmar mesmo a posição dele. E foi o que nós fizemos hoje. Hoje é dia 2 de março, então como eu disse, eu acho já pra vocês, né? Eu tô com 37 semanas e 5 dias, então hoje nós fizemos mais um ultrassom. E adivinhem, o Theo está sentadinho. Então o Theo continua sentado na posição pélvica, a cabeça dele está aqui do meu lado esquerdo, o dorso à direita. E assim, não sei se eu comentei já no começo do vídeo, mas ele está com aproximadamente 3,6 kg, então é um bebê grande, tá? E assim, fiz o ultrassom e com essas informações a minha obstetra falou que nós deveríamos adiantar a cesárea.
Assim, lá na metade de fevereiro, ela falou que eu deveria marcar depois do dia 11 de março, que eu já estaria com 39 semanas, que não seria aconselhável fazer antes porque os meninos, eles demoram mais para amadurecer. Então não seria bom fazer a cesárea com 38 semanas. E assim, então nós estávamos pensando no dia 12 de março, já tinha ficado pré-agendado para o dia 12 de março, que eu estaria com 39 semanas e um dia. E aí hoje, depois de ela ver o peso do bebê e também o líquido e tal, ela pediu para que a secretária falasse comigo e adiantasse a data da cesárea. Eu tinha consulta com ela depois, mas na hora que eu estava indo para consulta, ela estava indo para fazer um parto, sabe, de emergência, assim, e aí não pude conversar direito com ela. Eu vou conversar sexta-feira, hoje é quarta, eu vou conversar com ela na sexta-feira, e aí eu vou saber mais detalhadamente por que ela pediu para que adiantássemos a cesárea, mas eu acredito que é por conta do tamanho do bebê. Não sei se o líquido tem alguma coisa, influenciou em alguma coisa, mas assim, como eu acho que eu comentei no começo do vídeo também, o médico que fez o ultrassom disse que pelo tamanho dele, ele está aproximadamente, corresponde a um bebê de aproximadamente 40 semanas, sabe? Então eu acho que pelo tamanho dele, ela achou melhor adiantar. Imagino eu que ele já está pronto, já está maduro o suficiente, já está com peso suficiente, né? E talvez eu não aguentasse até o dia 12. Então, assim, não vou falar agora o dia exatamente que ele vai nascer, mas no dia vocês saberão, tá? Eu pretendo colocar um vídeo naquele dia falando mais com vocês, mas eu já quero dizer para vocês me seguirem no Instagram, no Facebook, que quando o Theo nascer, fica mais fácil, né, de dar a notícia, assim, no momento mais rápido, assim, né, de uma forma mais rápida para vocês. Então, são essas as novidades que eu tenho com relação ao nascimento do Theo. O bebê vai nascer antes mesmo, sabe, antes da data provável do parto e antes da data que nós havíamos pré-agendado para a cesárea. Então, agora, como eu disse também, nós estamos correndo contra o tempo. Eu estou correndo contra o tempo, porque ele vai vir assim uns dias antes, né, do que eu estava me programando. E aí eu tenho coisas para colocar em dia no escritório ainda antes dele nascer. Tenho vídeos para colocar em dia aqui no canal, na verdade alguns vídeos que eu tenho que gravar, ainda deixar prontinho. Muitas de vocês têm feito perguntas com relação ao parto, então acho que eu já respondi, né? A minha escolha de parto, na verdade não vai ser o que eu pensei a gravidez toda, mas também nas condições que o bebê tá pélvico, sentado, é o que eu já, assim, essa decisão já estaria tomada, no caso, ele estando assim, é lógico que eu faria uma cesárea, então esse será o meu tipo de parto, tá? Não foi bem uma escolha, né? Mas dentro dessas condições é a minha opção, sim, para o nascimento do Theo. Então, vocês têm feito essa pergunta nas redes sociais, no YouTube, mas também eu anotei aqui as pessoas que fizeram essa pergunta em um diário de gravidez que eu pedi para vocês deixarem perguntas. Algumas pessoas fizeram perguntas com relação ao tipo de parto e eu quero agradecer, então, a Júlia Vieira, Carol e Stanley, Vilma Salles, Isadora Silveira, Daisy Hayden e também a Lili Burnet. Elas tinham feito perguntas então sobre a opção de parto e um beijo para vocês e também para todas vocês que tinham essa dúvida, essa curiosidade também. E já quero aproveitar, já que eu falei que eu tô correndo contra o tempo, inclusive lá no escritório, quero agradecer a Cristiane Brito, a Cris Costa e também a Lili Burnet, que haviam feito perguntas com relação ao meu trabalho e à licença maternidade. Tá? A Cristiane Brito perguntou qual é a minha profissão. Eu sou advogada autônoma. E quando o Theo nascer, você vai parar de trabalhar? Então, assim, Cristiane, nos primeiros dias eu vou ficar em casa, tá? Assim, eu não sei dizer assim se uma semana, 2 semanas, 1 mês. Isso vai depender da minha recuperação, né? Já que eu vou fazer cesárea e também da nossa adaptação com o bebê. Mas, assim, eu não vou parar de trabalhar. Tá? Assim, de largar o meu trabalho e tal. Por alguns dias eu vou ficar em casa, mas aos pouquinhos eu vou retornando ao trabalho, tá? Gente, já tá noite e tá ventando muito, acho que vai chover.
Mas assim, ó, a Cris Costa perguntou, você comentou que quando o Theo nascer, você vai ficar algumas semanas longe do escritório. Você não vai pegar licença maternidade de 4 meses? Então assim, Cris, eu vou ficar algumas semanas mais afastada do escritório, mas conforme eu for me recuperando, conforme eu ver que o bebê pode ir comigo algumas horinhas pro escritório, eu vou sim, tá? Para que eu possa colocar algumas coisas em dia. E assim, eu sou advogada autônoma, sabe? Então assim, o meu trabalho depende apenas de mim. Então, com relação à licença maternidade, eu tenho direito ao benefício do INSS, do salário maternidade, porque eu contribuo com a Previdência Social, né? Então, nesses 4 meses, o INSS, eu vou ter direito ao salário maternidade, mas assim, eu não posso ficar 4 meses em casa totalmente alheia ao escritório, entende? Porque, como eu disse, o meu trabalho depende de mim e os prazos continuam correndo. Eu não tenho direito a ficar com os prazos suspensos porque eu tive bebê, infelizmente. Então, assim, conforme eu me sentir bem, achar que o bebê pode ir comigo, eu posso ir para o escritório, talvez não para ficar o dia todo, sabe? Mas para colocar algumas coisas em dia, ficar algumas horas por lá, fazer as coisas que eu tenho que fazer. Até porque, assim, gente, eu moro numa cidade bem pequena, pra eu me deslocar até o escritório é super fácil, sabe? Não é difícil. O meu escritório fica em frente à casa dos meus pais, então é super fácil isso. E assim, o meu pai, ele não é advogado, ele é servidor público, mas ele pegou licença, então ele tá me ajudando agora nessa reta final e também vai me ajudar principalmente nos primeiros dias. Ele vai cuidar do escritório para mim nos primeiros dias que eu não vou ter condições de ir para lá, né? Então ele vai acompanhar os prazos e tudo mais para que o meu trabalho também não fique prejudicado. E a Lili Burnet perguntou assim, você comentou que não poderá ficar muito tempo longe do trabalho por ser autônoma. Como você está planejando isso? Então, Lili, o meu pai, como eu disse, está me ajudando porque ele está de licença, tá? Então ele vai, logo que o Theo nascer, ele vai acompanhar para mim os prazos processuais. E assim, agora nessa reta final, eu me programei para deixar o máximo de coisas assim já encaminhadas, sabe? Inclusive nessas últimas semanas surgiram várias novas ações que eu tenho que deixar em dia até o Theo nascer. E como eu disse pra vocês, por isso que eu tô correndo contra o tempo, sabe? Porque eu tinha me planejado pra até tal data deixar tudo pronto e agora ele vai vir um pouquinho antes. E então eu tenho essa semana e mais um pouquinho aí pra agilizar essas iniciais, essas coisas que eu preciso deixar tudo prontinho, sabe? Pra ficar um pouco mais tranquila depois que o bebê nascer. E aí depois o meu pai vai acompanhando os prazos e conforme for tendo intimações, ele vai me ajudando e eu de casa posso também fazer alguma coisa. Então essas foram as perguntas com relação ao meu trabalho, à minha licença maternidade e também com relação à opção de parto. Mais uma vez, muito obrigada a vocês que mandaram perguntas. Gente, assim, ó, tem várias perguntas que eu não respondi e eu vou fazer o possível para fazer vídeo respondendo até o dia do Theo nascer. Mas se porventura eu não respondi sua pergunta ainda, desculpem-me mesmo assim, eu vou fazer o possível para responder, mas se não der antes do Theo nascer, por favor me entendam, não me levem a mal. Mas é isso então, espero que tenha ficado esclarecido para vocês, espero que vocês tenham gostado de saber quais são as últimas novidades com relação ao nascimento do Theo. No dia que ele for nascer, vocês vão saber, tá? E assim, podem esperar por mais vídeos aí nos próximos dias e aí eu vou contando mais coisas pra vocês que estão pra acontecer. Muito obrigada por assistir, tenho certeza que esse vídeo ficou bem grande, mas eu precisava vir aqui conversar com vocês e contar as últimas novidades. É isso então, obrigada por assistir, espero que tenham gostado, inscreva-se no canal e também me siga nas redes sociais para não perderem as novidades, as emoções que estão por vir aí com o nascimento do meu bebê. É isso então, um beijo pra você, tchau!